Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Deuteronômio, último livro do Pentateuco escrito por Moisés, capítulo de número 8. Deuteronômio, capítulo de número 8. Nós vamos fazer a leitura do verso 1 até o verso de número 10. Depois eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta para a reflexão dessa noite. Diz assim a palavra do nosso Deus: tenham cuidado de cumprir todos os mandamentos que hoje lhes ordeno, para que vocês vivam, se multipliquem, entrem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu sob juramento aos pais de vocês. Lembre-se de todo o caminho pelo qual o Senhor seu Deus os guiou no deserto durante estes 40 anos, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. Ele humilhou vocês, ele os deixou passar fome, ele os sustentou com maná, que vocês não conheciam e nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Durante esses 40 anos, as roupas que vocês usavam não envelheceram, e os seus pés não ficaram inchados. Portanto, saibam em seu coração que assim como um homem disciplina o seu filho, assim o Senhor seu Deus disciplina vocês. Guardem os mandamentos do Senhor seu Deus, para que vocês andem nos caminhos e o temam, porque o Senhor, o Deus de vocês, os faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vinhas, figueiras, romãzeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que vocês não terão escassez e em que não lhes faltará nada, terra cujas pedras são ferro e de cujos montes vocês extrairão cobre. Vocês comerão e ficarão satisfeitos, e louvarão o Senhor seu Deus pela boa terra que lhes deu. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado, muito obrigado mesmo, porque é apenas pela misericórdia do Senhor que temos o presente de estarmos reunidos num domingo à noite, juntamente com outros irmãos, para cultuar o Senhor livremente. Obrigado porque tivemos a oportunidade de fazer a leitura comunitária da Tua Palavra, de cantar comunitariamente louvores ao Teu nome. E agora, Deus, seremos orientados pela palavra que não é nossa, mas é do Senhor. Palavra do Senhor dada como revelação especial a cada um de nós, para nos orientar, para fazer com que a gente viva uma vida de retidão contigo e com os nossos irmãos. Que o Senhor quebre a resistência dos nossos corações, que o Senhor seja pedagógico com as nossas mentes nessa noite, Pai. Oramos assim em nome do Teu Filho Jesus, amém. Irmãos, no culto dessa manhã, o pastor Marcelo pregou sobre a tirania do bem-estar, utilizando a passagem do Evangelho de Mateus que fala sobre Jesus sendo tentado no deserto. E como uma dobradinha para essa noite, a gente pegou Deuteronômio, capítulo de número 8, que é justamente o texto onde nós vamos ver Moisés fazendo uma releitura teológica da experiência de Israel no deserto. E esse texto ele é muito precioso, e ainda que escrito há muitos anos atrás,
ele ainda ecoa no nosso dia a dia, e ele tem tudo a ver com a nossa vida, com as coisas que passamos, enfrentamos, e como nós lidamos com a vida. Deuteronômio, que tem um dos nomes mais complicados da Bíblia, é literalmente um palavrão, no sentido de extensão. É o último livro da Torá, dos 5 livros escritos por Moisés, que se tornaram a base da fé judaica. E Deuteronômio, especificamente, meus irmãos, é um discurso de Moisés à nova geração que está prestes a entrar à terra prometida. O povo ficou durante 40 anos no deserto, porque eles murmuraram contra Deus. Quando eles saíram do Egito, era para que rapidamente eles entrassem na terra de Canaã. Só que quando os espias foram espiar a terra, eles voltaram acovardados, medrosos, murmurando. Achavam que iam morrer nas mãos dos gigantes da terra. E isso enfureceu ao Senhor. De modo que o Senhor então fez com que eles dessem meia volta, e voltando para o deserto, esse povo de dura cerviz, murmurador, questionador, que não olhava a proteção do Senhor, que havia derramado praga sobre o Egito, aberto o mar vermelho, sustentado em todo o caminho, e eles olham para os guerreiros da terra. Deus ficou louco com isso. Não é possível. Não basta o que eles viram, o que eles experimentaram, e agora eles estão acuados, reclamando. E Deus sim matou esse povo, essa geração no deserto. Essa é a grande verdade, meus irmãos, que a gente tem que lidar. Deus matou uma geração inteira no deserto. Pense o seguinte: saíram do Egito uma média de 3 milhões de pessoas, contando com adultos, mulheres e crianças. A Bíblia não informa quantos eram dessa geração, mas eram os adultos, aqueles que tomavam as decisões, que cuidavam de seus filhos. Todos esses morreram. Deus preservou Josué e Calebe, e mais esses novos, que não foram penalizados por culpa do pecado dos pais. Então, desde o capítulo 5 até o 11, para você ler na sua casa, você vai ver esse grande discurso de Moisés, onde ele exorta esse povo, essa nova geração, à santidade, à fidelidade, para que eles não caíssem mais no erro dos seus antepassados. Moisés então ele está rememorando a lei, rememorando a instrução, rememorando as palavras do Senhor, encorajando para que esse povo ficasse firme. E essa geração, eles não estão mais no deserto. Moisés está dando esse discurso para um povo que não está mais no deserto. Esse pessoal agora, eles já estavam ali do outro lado do Jordão, próximo a Jericó, prestes a atravessar o Rio Jordão e começar a conquista da terra. E é justamente nesse momento que Deus, através de Moisés, faz com que esse povo possa ter uma reflexão sobre o deserto. O deserto que a gente usa sempre como clichê para as tempestades da vida. Irmão, estou na luta, ora por mim, estou no deserto. Estou em épocas de deserto, escassez. Estou solitário. Estou desamparado, vulnerável. No evangelicalismo, a gente diz que isso é estar no deserto. Inclusive é esse mesmo capítulo de número 8, onde Mateus 4,4 vai citar na tentação de Jesus o famoso texto: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus
Como disse o pastor Marcelo nessa manhã, ele sempre rebate o diabo, não com o poder dele, mas ele combate o diabo com a palavra. Por isso que Paulo lá em Efésios capítulo 6 vai dizer que a gente tem que resistir o diabo, né? Resistam. E a gente tem que ser vestido da palavra do Senhor, da armadura do Senhor. Então é essa maneira que Jesus ele combate. E nesse texto que nós lemos, meus irmãos, a gente vai ver que o deserto ele é sim um lugar de provação. No verso 2, o próprio Deus está dizendo para te provar, para saber o que estava no teu coração. Então a primeira coisa que você tem que se lembrar é que quando você está no deserto, Deus está provando o seu coração. Deus está provando o seu coração. Sim, o nosso Deus é um Deus que quer provar o nosso coração. Mesmo conhecendo o nosso coração, Ele quer que essa verdade dos nossos corações não fique apenas só entre você e Ele, ou melhor, entre Ele. Ele quer trazer à luz para que você também saiba como é o seu coração. Até porque o ser humano ele é orgulhoso, ele é vaidoso. Ele coloca muito uma lupa sobre os erros dos outros, mas ele é míope em relação aos seus próprios erros. E quando às vezes os seus erros são colocados em xeque, ele ignora, finge que não é com ele. Então Deus ele coloca a gente no deserto para provar o nosso coração, mostrar o que está no nosso coração. O verso de número 3 vai dizer que o deserto também é um lugar onde a pedagogia do Senhor é aplicada. O verso 3 diz que Ele te humilhou, te deixou passar fome, para quê? Para te ensinar. Então, ainda que o deserto é o lugar onde os nossos corações são provados, mas também é a escola de Deus no deserto. E essa frase também é um clichê do mundo evangélico, que o deserto é a escola de Deus. Mas se tornou um clichê porque é a mais pura verdade. E também em Deuteronômio 8 vai dizer que o deserto é a escola da dependência. O verso de número 3, nem só de pão viverá o homem. Se Deus é aquele que sustenta o seu povo no lugar mais inóspito da terra, é o Deus cuja dependência nos faz descansar tranquilos. Tranquilos. Quantas situações, quantas circunstâncias você achou, agora não tem mais jeito. E você está aqui hoje, provando que Deus deu um jeito sim. De um jeito ou de outro a coisa aconteceu. Quantas vezes você achou que era o seu fim? Você ia entortar, envergar até quebrar, mas você está aqui hoje. E o nosso coração é tão duro que mesmo sabendo disso, olhando com esperança para as coisas que aconteceram, a gente ainda custa acreditar que o deserto é lugar onde Deus, Ele nos cuida de nós, onde nós podemos ter dependência dEle. Porque nós não temos mais nada quando estamos no deserto, a não ser o Senhor. E quando nós olhamos também para Mateus capítulo 4, a gente vai ver uma conexão entre o deserto do povo de Israel e Jesus. O povo de Israel ficou 40 anos nesse deserto, Jesus ele ficou 40 dias, sendo tentado pelo diabo no deserto. O povo de Israel cedeu à tentação, murmuraram, morreram no deserto, questionaram Deus, provocaram ira, inveja, discórdia, e Jesus resistiu à tentação. Já o povo de Deus no deserto reclamou por pão. E quando Jesus, sendo Deus, podia transformar as pedras em pães, ele se recusou. Um clamava por pão, outro recusou transformar pedras em pão. No deserto, o povo de Deus tentou a Deus, questionou a Deus. Tentar a Deus é você questionar os atributos de Deus, é você colocar em dúvida, em xeque aquilo que Deus diz ser. Será que Deus é bom? Será que Deus é poderoso? Será que Deus é tudo isso que Ele diz ser? Porque nós estamos assim, assado. Já Jesus no deserto, Ele se submeteu à vontade do Pai. Ele disse, não tentarás o Senhor teu Deus. E Israel no deserto, ele adorou ídolos. Adorou ídolos. Quando Jesus no deserto rejeitou
o domínio do maligno. Para a gente entender que o fato de Jesus ter ido ser tentado no deserto não foi um acaso. Não foi simplesmente algo para demonstrar o poder dele, simplesmente uma exibição. Jesus foi ao deserto para mostrar que ele é o homem perfeito. Ele é o povo perfeito. E que anexados, insertados a ele, nós temos esperança. Nós somos o povo que vacilamos no deserto. Jesus é aquele que vence no deserto. E se nós estamos nele, a vitória dele é nossa, não a nossa vitória por nossa vitória. Mas ainda assim, o deserto é um lugar de hostilidade. E o primeiro verso, meus irmãos, nós vamos ver a instrução de Deus para o seu povo. Tenham cuidado de cumprir todos os mandamentos que hoje lhes ordeno, para que vocês vivam, se multipliquem, entrem, tomem posse da terra que o Senhor prometeu sob juramento aos pais de vocês. Então Moisés aqui está falando dessa nova geração, os filhos daqueles que morreram no deserto da incredulidade. E o discurso de Moisés nesse primeiro versículo, ele é reflexivo e preparatório. Ele está relembrando o passado, para que o povo entre nessa terra com humildade e fidelidade. Tenham o cuidado de cumprir todos os mandamentos que hoje lhes ordeno. E essa é a mesma palavra, meus irmãos, para nós que estamos também nas portas da Nova Jerusalém, que é a nossa terra prometida. Essas palavras de Moisés, elas reverberam hoje no nosso coração, e também é um alerta para nós, povo de Jesus da primeira IPI de Bauru. Tenham cuidado para cumprir todos os mandamentos que hoje lhes escrevo. Essa é a palavra do Senhor. E esse cuidado, ele diz, é para que vocês vivam, para que se multipliquem e entrem, tomem posse da terra que o Senhor prometeu sob juramento. São questões: levar a lei do Senhor a sério, cumprir os mandamentos do Senhor, que se conecta à nossa vida. O que Moisés está dizendo aqui é uma lógica condicional. A vida frutífera de uma pessoa, de um crente, ela necessariamente está ancorada em cumprir os mandamentos do Senhor. É isso que Moisés está dizendo para esse povo. Você quer ter uma vida frutífera? Então esteja ancorado em cumprir todos os mandamentos do Senhor. Já no verso de número 2, a gente vai ver a humilhação como parte do processo pedagógico e discipulador de Deus em relação ao seu povo. Lembre-se, mais uma vez, como a memória é importante na nossa vida cristã. Nós precisamos nos lembrar. Como diz lá em Lamentações, quero trazer a memória, quero me lembrar daquilo que me dá esperança. Lembre-se de todo o caminho pelo qual o Senhor seu Deus os guiou no deserto durante esses 40 anos. E aí vem então uma expressão que nos choca: para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. É tão interessante, meus irmãos, sabe por quê? Porque humilhar é uma palavra feia. Quem gosta de ser humilhado aqui, levanta a mão. Ninguém gosta. Ninguém quer ser humilhado. Quando você é humilhado, você logo pensa nos seus direitos. Vou processar por danos morais. Fui humilhado. Onde já se viu? Vou juntar uma meia dúzia aqui de fortão para dar uma coça nesse moço que me humilhou. Não converso mais com essa pessoa, não vou mais na casa dessa pessoa, não entro mais nessa loja, não faço mais compra nesse supermercado. Vou para a internet e denuncio tamanho ultraje, humilhação. Aí a gente se depara com um texto onde Deus diz que Ele nos humilha. Como que a gente equaciona isso, meus irmãos?
Porque quando a gente olha a palavra hebraica para humilhar, a palavra humilhação significa submeter, disciplinar, afligir. Mas o sentido bíblico teológico dela é mais do que isso, é quebrar o orgulho, é curvar o coração, tratar com seriedade a alma. Então, quando a Bíblia fala que Deus nos humilha, não é que Deus está nos ridicularizando publicamente, mas Ele está esvaziando a nossa autossuficiência. É isso que Deus faz quando Ele nos humilha. Ele esvazia o nosso coração arrogante, orgulhoso. Ele faz com que a nossa alma seja tratada com seriedade, com que o nosso coração se curve. Ele quebra o nosso orgulho. Deus não está zombando do seu povo. Pelo contrário, Ele está tratando amorosamente daquilo que é mais precioso para Ele. É isso que Deus está fazendo. Mas como é difícil a gente encarar a humilhação do Senhor em relação às nossas vidas, numa sociedade onde você foi criado para fazer sucesso, numa sociedade que o tempo todo injeta em você a informação de que você tem que ser cabeça, que você tem que ser top, que você tem que ser mais, que você não pode se arrepender, que você não pode falhar. A gente está tão dopado por esse pensamento, que isso faz com que o nosso coração se torne rígido para o Senhor e para os nossos irmãos. E quando nossa alma é tratada seriamente, quando o nosso orgulho é quebrado, o nosso coração se curva, e o nosso eu está sendo esvaziado, a gente reclama, a gente murmura, sai da igreja, vira as costas para quem está sendo usado como processo de Deus na nossa alma. No mundo onde a gente está dopado de ser o cara, de ser tão especial, de estar no hype, realmente a palavra de Deus se torna antiquada. Mas é isso que a gente vai ver na Bíblia, que o propósito da humilhação, meus irmãos, é a pedagogia espiritual, expor e tratar o coração. O verso 2 vai enfatizar: para saber o que estava no coração de vocês. Deus sabia o que estava no coração desse povo, mas o deserto seria o lugar onde eles mesmos veriam o que haviam dentro de si: murmuração, rebeldia, medo, idolatria e tantas outras coisas. O que Deus ele está dizendo, meus irmãos, é que tanto para Israel quanto para a nossa vida, o deserto é como uma grande sala cheia de espelhos, onde Deus confronta o seu povo com a sua verdade interior, não para rejeitá-los, mas para amá-los e formá-los. Essa é a grande bênção. Então, se algum dia Deus levar você para o moedor, você vai com lágrimas, vá doendo, mas agradeça ao Senhor. Agradeça ao Senhor. Quando a gente olha para o mundo, o mundo fala que humilhação é injustiça, mas a Bíblia diz que a humilhação é graça pedagógica. O mundo diz que tudo deve promover bem-estar, mas Deus ele está preocupado mais em promover caráter, não conforto. E mais uma vez incentivo, assista a pregação do pastor Marcelo dessa manhã. O mundo diz que você deve evitar o sofrimento, mas Deus usa o sofrimento para formar o nosso coração. Irmãos, a gente precisa se lembrar que o nosso Jesus também foi humilhado. Filipenses capítulo 2 diz isso. O próprio Jesus indo para o deserto é uma das provas de humilhação, mas ele demonstrou fidelidade onde Israel falhou. O verso de número 3 a 5, meus irmãos, diz que ele humilhou vocês, ele os deixou passar fome,
Ele os sustentou com o maná que vocês não conheciam e que nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Durante esses 40 anos, as roupas que vocês usavam não envelheceram e os seus pés não ficaram inchados. Portanto, saibam em seu coração que assim como o homem disciplina o seu filho, assim o Senhor Deus disciplina vocês. Irmãos, a humilhação de Deus, ela não é destrutiva, mas redentora. Não visa envergonhar, mas ensinar dependência. É parte desse processo de discipulado formativo do Senhor em relação às nossas vidas. Ele mostra que o pão não é suficiente, a força não é confiável, e a obediência é que é a verdadeira vida. E olha o que Deus faz. Ele diz: eu fiz vocês passarem fome. Porque na dinâmica de mundo, a gente acha que o nosso objetivo é ganhar o mundo inteiro. Mas quando o objetivo de Deus é sempre ganhar o nosso coração. A gente está preocupado com as nossas metas, com os nossos objetivos pessoais. E legal, tenha isso, mas submeta-se aos pés do Senhor. E aí a gente acha que Deus também está preocupado com isso, quando na verdade o objetivo de Deus é ganhar o nosso coração, é fazer a gente mais parecido com Jesus. Por isso que algumas coisas que não dão certo na nossa vida, a gente entra em parafuso, porque para a gente está tudo dando errado, mas Deus sabe, não, é assim que eu vou atingir o seu coração, para que você se torne mais parecido com o meu filho. E às vezes é deixando passar fome, é deixando no deserto, mas ao mesmo tempo o Senhor fala que Ele sustentou com o maná que vocês não conheciam, nem os pais de vocês conheciam. E quando Moisés fala essa declaração divina, nem os pais de vocês conheciam, ele está fazendo uma referência aos patriarcas: Abraão, Isaque, Jacó, José, que foram os pilares do povo de Deus, tiveram uma especial presença de Deus, um relacionamento especial com Deus, e nem esses notáveis experimentaram isso que aquele povo murmurador, reclamão, desobediente estava provando no deserto. Que privilégio, que privilégio. Deus estava mostrando para eles que o deserto é esse lugar onde Deus nos desapega daquilo que nós pensamos que precisamos para dar aquilo que nos sustenta de verdade, Ele mesmo. Ele mesmo. O Senhor é tudo aquilo que nós precisamos. E é justamente nessa caminhada no deserto que Deus está desmascarando a autossuficiência desse povo que havia saído do Egito. Mas também, como diz o evangelicalismo, o povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu do coração desse povo. Eles ainda estavam assim no deserto: orgulho, reclamação, idolatria, falta de confiança em Deus. Mas Deus os humilharia no deserto, para quebrar essa ilusão de que podem viver por si mesmos. E é por isso que ele reafirma no verso 3: nem só de pão viverá o ser humano, mas de tudo o que procede da boca de Deus. E ele vai encerrar esse trecho no verso 5 falando que ele disciplina como um pai. Saibam, pois, no coração de vocês que assim como um homem disciplina o seu filho, assim o Senhor Deus disciplina vocês. E a gente tem essa dificuldade também de enxergar a disciplina como expressão de amor. E a disciplina, ela é talvez o maior aspecto do amor. Amparo, acolhimento se dá através de disciplina. Mas nessa nossa geração, não me toque, não mexa comigo, todo tipo de disciplina é vista como negativo. Inclusive, cuidado para bater no seu filho, hein? Ele pode denunciar você. Com 12 anos, 10 anos, pode denunciar você. Chamar, né?
quero os meus direitos, está batendo em mim. Nós só nos importamos em disciplinar porque amamos. Ignorar, fingir que nada aconteceu, isso tem um nome, se chama indiferença. Indiferença. Mas o que Deus está dizendo é que Ele não é indiferente. Se Ele precisar machucar o seu povo para ensinar o caminho dele, Ele fará isso. E o desafio dessa noite, ele é indigesto, porque eu queria falar assim: quem quer tomar posse da bênção de Deus, diz um amém aí. Mas a proposta é: quem quer ser humilhado pelo Senhor nessa noite? Quem quer ser machucado pelo Senhor nessa noite? Quem quer ser corrigido pelo Senhor nessa noite? Quem quer passar fome pelo Senhor, para aprender o caminho do Senhor? A humilhação, ela é paternal, não punitiva. A gente vai ver lá em Provérbios dizendo que é assim que faz o pai que ama o seu filho, ele disciplina. No verso de número 6, Moisés ele reforça o que foi dito pelo Senhor nos versos 1 e 2. Guardem, então agora ele está voltando lá no verso 1. Guardem os mandamentos do Senhor seu Deus, para que vocês andem nos seus caminhos e o temam. Irmãos, a palavra nunca pode sair de foco. É ela que faz com que a gente ande nos caminhos de Deus e com temor. Temor é uma expressão que significa levar em consideração quem Deus é. Temer a Deus é mais do que ter medo. E a gente tem medo porque a gente conhece a Deus. É impossível conhecer a Deus e não ter medo de Deus. Mas não é um medo que nos afasta, é um medo que a gente sabe a nossa posição. É igual parece sua mãe com chinela havaiana, sabe? Você ama sua mãe, você sabe que ela te ama, mas você tem medo. Mas você sabe que é tua mãe. Esse é o temor do Senhor. A gente sabe quem Ele é, que Ele é santo, Ele é todo poderoso. Eu não desconsidero nenhum atributo do Senhor. E é isso que Moisés está dizendo: guardem os caminhos do Senhor seu Deus, para que vocês andem nos caminhos dele e o temam, e se lembrem quem Ele é, a potência desse Deus. Os versos 7 ao 9, a gente vai ver as bênçãos generosas garantidas de Deus ao seu povo. Olha que lista maravilhosa. Porque o Senhor, o Deus de vocês, os fará entrar numa terra boa. Até agora, eles não sabiam o significado da palavra bom. Lembra a trajetória desse povo? Egito, deserto. Terra para eles é um negócio que causa pânico. Terra do Egito, Deus me livre. Terra do deserto, Deus me livre. Mas agora Deus está dizendo: eu vou fazer vocês entrar numa terra boa. Mas era uma terra também com gigantes, uma terra a ser conquistada, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, água sem crocodilo como o Nilo, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, vai ter pão e vai ter bebida, de vinhas, vai ter frutos, figueiras, romanzeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que vocês não terão escassez. É um povo que sabia o que era lidar com escassez. A vida deles, até aquele momento, sempre foi escassa. E que não lhes faltará nada. Terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes vocês extrairão cobre. Então a descrição dessa terra como boa, farta, sem escassez,
ela contrasta, meus irmãos, propositalmente com a memória amarga na vida do Egito. Aquela vida dura no Egito, onde o povo sofria. Êxodo 1, 13 ao 14 diz que o povo sofria opressão, trabalho forçado. Números 11, 15 diz que eles comiam com escassez, mas tinham saudade do que podiam controlar. Eles viviam em terra estrangeira, debaixo de uma tirania. Então imagina como soam essas palavras de Deus para esse povo. Êxodo 1,14 diz que os egípcios tornaram a vida dos israelitas amarga, com dura servidão. E agora eles estão ouvindo da boca do Senhor que nada lhes faltará. Também Deus está dizendo aqui que eles terão boas ferramentas, ferro, cobre, que eram usados para fazer ferramentas, armas, utensílios, elementos construtivos, em contraste com a escravidão, onde eles trabalhavam com tijolos de barro, sob ordens alheias. E agora eles podem construir livremente com seus próprios recursos. Olha a esperança que Deus está dando para esse povo. Verso de número 10, a gente vê essa esperança escatológica, que encheu o coração deles de esperança, mas também deve encher o nosso coração. Vocês comerão e ficarão satisfeitos, e louvarão o Senhor seu Deus, pela boa terra que lhes deu. Lucas, capítulo 13, verso 29, Jesus ele vai dizer: virão do oriente e do ocidente, do norte e do sul, e se sentarão à mesa do reino de Deus. Mateus 8, 11, próprio Jesus também diz: muitos virão do oriente e do ocidente, e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Meus irmãos, se de manhã a gente viu a tirania do bem-estar, a gente vai ver a benevolência da disciplina nesse texto de Deuteronômio capítulo 8. Porque nós vamos ver um Deus que é benevolente. Qual que é a diferença de benevolência e bondade? Benevolência é querer o bem, é a disposição em fazer o bem, quanto que bondade é a qualidade do ser. Deus, Ele é bom, e Deus, por ser bom, Ele é benevolente. Se a bondade é a qualidade de Deus, a benevolência é a intenção e disposição do nosso Deus em fazer o bem. A benevolência de Deus é isso do coração dEle, é a intenção, é a vontade dEle em cuidar de nós, com toda a bondade que Ele tem em seu caráter. Mas Deus expressa isso nos dando aquilo que nós merecemos, e muitas vezes o que nós merecemos é a disciplina, é a dor, é apertar o nosso coração, é às vezes nos dar aquela fome ou a escassez, mas para ganhar o nosso coração, para que ainda que nessa terra de deserto seja Deus nos acuda, mas a terra que nos espera será farta para sempre. Nós não podemos endurecer o nosso coração. Nós não podemos ser pautados pelos mesmos valores, ou interpretar o vocabulário desse mundo, da mesma maneira que interpretamos o vocabulário da palavra do Senhor. Humilhação, disciplina, correção, benevolência, são ressignificados para o povo de Deus através das Sagradas Escrituras, e não através daquilo que a gente vê por aí. Que possamos aplicar no nosso coração, meus irmãos, porque sempre atrás da disciplina do Senhor haverá a benevolência do nosso Deus, que não só é bom, mas tem intencionalmente o desejo de fazer o bem para conosco. E o que nós vemos na história? Que esse povo entrou na terra prometida. Esse povo não só entrou na terra prometida,
como nós somos fruto do processo pedagógico e disciplinar que Deus fez com esse povo. Para encerrar, Salmo 95, se você puder ler aí na sua Bíblia. Não é um texto triunfalista, meus irmãos, né? Gostaria de encerrar com um texto triunfalista, mas não é. 95, 7. Ele é o nosso Deus, e nós somos povo do seu pasto, e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como em Meribá, como naquele dia em Massá no deserto, quando os pais de vocês me tentaram pondo-me à prova. Apesar de terem visto as minhas obras, durante 40 anos estive irritado com essa geração e disse: esse é um povo que gosta de se desviar, eles não conhecem os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, eles não entrarão no meu descanso. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.